E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar a nossa sétima aula sobre propagação de calor. Antes de começar, vamos lembrar um conceito de calor que a gente viu nas nossas aulas anteriores. Calor nada mais é que um termo associado à transferência de energia térmica no sistema em virtude da diferença de temperatura entre eles. Então, nada mais é quando eu tenho um sistema ou dois corpos que eles têm temperaturas diferentes e o calor é essa energia que é transferida de um corpo para o outro. O calor ocorre espontaneamente, ou seja, sempre se propaga de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, hoje nós vamos ver na nossa aula essas maneiras de propagação, certo? A mudança de energia térmica da região de maior temperatura para a região de menor temperatura, ela é processada de três maneiras diferentes. Tem propagação de calor por condução, por convecção e por irradiação. Nós vamos ver a diferença entre esses três processos. Bom, primeiro, a condução térmica. Essa situação em que um calor se propaga através de um condutor. Então, eu tenho que ter um condutor de calor que vai transmitir essa energia térmica. Ou seja, apesar de não estar em contato direto com a fonte, um corpo pode ser modificar sua energia térmica se houver condução de calor por meio de outro corpo, ou por parte dele mesmo. Ou seja, aqui eu tenho um exemplo, né, de uma xícara com uma colher. No recipiente aqui, nós temos um líquido, nós podemos ver que tem uma fumaça nele, né? Saindo dele, ou seja, está quente. Quando eu coloco a colher, ela aparentemente está a temperatura ambiente. Mas se você for ver depois de um tempo, a colher começa a se esquentar. Por quê? Porque o calor vai ser transmitido para a colher. Quando ocorre essa transmissão de calor, quando eu tenho um condutor, que no caso meu condutor ali foi a minha colher, então ela vai esquentar. Esse processo esse fluxo de calor que vai passar do líquido para a colher é por condução térmica. Aqui eu coloquei um exemplo que a única parte da panela que está em contato direto com o fogo é o seu fundo, e a sua parte superior também é aquecida. Então, o que significa? Quando a gente coloca uma panela no forno, a gente observa que só a parte de baixo, né, que está em contato diretamente com a chama. Porém, toda a panela ela fica esquentada, né? Ela esquenta. E aqui, se eu colocar uma vela nessa haste aqui de metal, a mim vai ocorrer uma condução do calor, ou seja, começa a esquentar aqui primeiro, depois a barra as partículas, o calor vai ser transferido para todas as partículas do meu corpo, no caso a minha barra, certo? Essa maneira dessa transmissão de calor é por condução térmica. Aqui eu coloquei um exemplo para ficar bem mais prático. Por exemplo, tem uma molécula aqui, tem um bastão, ela vai passar esse bastão, que no caso é um calor, para outra, que vai passar para outra, que vai passar para outra, para outra, para outra, até todo o corpo ficar até a mesma temperatura, certo? Então, essa transferência de calor é por condução térmica. Nós temos condutores e isolantes térmicos. Condutores térmicos são aqueles materiais em que os processos de condução de calor é maior, ou seja, é acentuado. Tem metais, geralmente muitos metais, a maioria deles, eles são bons condutores térmicos. Isso significa o quê? Que o calor é facilmente transmitido por ele. Se vocês for verem, que nem no exemplo que eu dei, da colher ou aqui da própria panela, quando ela está em contato com a chama, o metal ele também vai ficar quente, certo? Então, se ficou quente, ele vai ser um bom condutor térmico. O isolante é o contrário, são materiais nos quais ocorre pouca ou nenhuma transmissão de calor. E aqui tem um exemplo das colheres de madeira ou isopor, são materiais que não têm tanta condutividade térmica por condução e acaba sendo denominados isolantes. Por quê? Se eu colocar uma colher de madeira ou um isopor perto de uma chama, ele não vai ficar quente. Ele no máximo dá esquentar, mas vai demorar muito. Ou porque pode ter pouca ou nenhuma transmissão de calor. Por isso que se chama isolante. Certo? Então, o condutor é um bom condutor de calor. Isolantes são péssimos condutores de calor. Bom, então como ocorre essa transferência de calor por condução térmica? Primeiramente, vamos considerar esse exemplo aqui para ficar bem prático para a gente. Quando a gente tem dois blocos, T1 e T2,
temperaturas diferentes, onde a temperatura de T2 é maior do que a de T1. Esses dois blocos vão estar unidos por uma barra condutora de calor, certo? Essa barra tem uma área A e um comprimento L. Vai ocorrer um fluxo de calor do bloco mais quente para o bloco mais frio através da barra, ou seja, esses dois corpos, os dois blocos, não precisam entrar em contato necessariamente para haver o fluxo. Basta eu ter um condutor, que no caso aqui é a minha barra, que vai transferir esse calor do meu bloco T2, que é uma temperatura mais elevada, para o meu bloco T1, que é uma temperatura mais baixa, certo? E a gente tem uma fórmula para esse fluxo de calor, esse símbolozinho aqui que a gente utiliza para fluxo. É a quantidade de calor que passa por uma seção qualquer durante um intervalo de tempo ΔT. Isso é denominado fluxo. Então, o meu fluxo é a quantidade de calor que vai passar de um corpo para o outro por um determinado intervalo de tempo, o meu ΔT. O que é a quantidade de calor que vai atravessar numa superfície. Lembra-se que o que a gente tem a unidade por ele, calorias ou joule. E o ΔT é o tempo que vai levar essa propagação da superfície, ou seja, o intervalo de tempo que vai demorar para esse fluxo de calor acontecer, certo? Medido geralmente em segundos. Então, a unidade do meu fluxo vai ficar ou calorias por segundo, ou quilocalorias por segundo, ou no sistema internacional, SI, joule por segundo, certo? Então, essa formulinha aqui bem simples, que significa que o fluxo, que é o fluxo de calor que vai ser transmitido de um corpo com uma temperatura mais alta para um corpo de uma temperatura mais baixa, nada mais é do que a quantidade de calor no intervalo de tempo, certo? Se a minha barra for envolvida com isolante térmico, a gente vai verificar que depois de algum tempo ela vai atingir um regime estacionário, ou seja, nessa figura aqui dá para ver melhor. A minha barra condutora e ela é envolvida por um isolante térmico, certo? Depois de um tempo, ela vai atingir um equilíbrio estacionário. O que isso significa? Primeiramente, vai ter o fluxo, né, que eu expliquei ali atrás, de calor para transferir esse calor do corpo de temperatura maior para um corpo de temperatura menor. Quando eu tenho esse isolante, após essa transferência de fluxo, a temperatura vai ficar constante, ou seja, o calor vai ter o mesmo valor em qualquer seção da barra, certo? E a temperatura de qualquer ponto da barra não irá mais se alterar com o tempo, certo? Então, depois do fluxo atingir lá o equilíbrio, e se eu tiver esse meu isolante, o meu vai verificar que o sistema vai estar em regime estacionário, certo? Onde não vai variar mais o calor por um determinado período de tempo. Ou seja, a temperatura vai ficar constante em todo o meu sistema aqui, tanto os meus corpos quanto a minha barra condutora. Então, a gente tem outra forma, que é a lei de Fourier, e a gente observa que o fluxo de calor ele vai depender de alguns fatores. Então, ele vai depender da diferença de temperatura entre os corpos, ou seja, do corpo de temperatura maior para o corpo de temperatura menor. Ele vai ser inversamente proporcional ao comprimento, ou seja, esse meu L, aqui, ó, o L da minha barra condutora de calor, ou meu E, tanto faz, comprimento ou espessura, vai ser diretamente proporcional à minha área, a área esse Azinho da seção da minha barra. Também vai depender do material que a minha barra é feita. Ou seja, vou ter um coeficiente de condutibilidade térmica, 1K. Isso também, esse K também, como a gente viu em outras aulas anteriores de coeficientes, o meu K não é diferente. Ele também é tabelado, ele varia de material para material e a unidade dele é caloria, centímetro, segundo, por grau Celsius. Certo? Aqui eu coloquei outra figura para ficar um pouquinho mais fácil. Vendo, ó, o Q, que é a minha quantidade de calor, vai entrar passar pela minha barra, pelo meu condutor. Ele vai ter uma determinada área, não necessariamente tem que ser redonda, pode ser quadrada, vai depender da área. Ele vai ter uma determinada espessura ou um determinado comprimento. E o calor vai ser transferido para outro corpo de temperatura menor, certo?
Então, o meu fluxo, a minha lei de Fourier vai falar o quê? Que o meu fluxo é o meu K, M é o coeficiente de condutibilidade térmica, vezes a área da minha barra, vezes a diferença de temperatura. Aqui está T1 menos T2, porque o T1 ele é da fonte fria, o T2 ele é da fonte quente. Ou, na verdade, que o T1 ele é onde o fluxo chegou no final, e o T2 é onde ele começou. Então, para ficar mais fácil, na verdade, o meu T1 é onde o meu fluxo foi finalmente, ou seja, o corpo estava a temperatura fria, e o T2 é o corpo de temperatura quente. Dividido isso pela minha espessura ou pelo meu comprimento da barra. Isso dá a nossa chamada lei de Fourier, certo? Bom, antes da gente começar a falar da convecção térmica, vou falar alguns exemplos da condução térmica que a gente vê no cotidiano. Geralmente, a gente observa a condução térmica em, como eu vou falar, em iglus ou lá no Polo Norte, onde tem aqueles esquimós, né, que são as casas de gelo. Por que lá dentro daquelas casas eles conseguem sobreviver? Nada mais é que o gelo funciona como um isolante térmico. Ele vai manter o ambiente interno mais quente do que o externo. Por isso que os esquimós ou os povos que vivem dentro dos iglus, eles conseguem sobreviver porque a temperatura não é igual à temperatura exterior. O gelo funciona como isolante térmico. Outro exemplo também são os povos que eles vagam vamos pelo deserto e utilizam aquelas túnicas, né? Isso é para ou roupas de lã, etc. Isso é para evitar a perda de calor, certo? Mantendo a temperatura corporal constante. Então, como a gente sabe, o deserto é muito, muito quente. Então, eles utilizam as túnicas claras, que eles vão refletir boa parte do calor. E eles também essas roupas para manter a temperatura corporal deles constante. E também acontece em algumas aves, né? Outros exemplos, quando eles são as penas para manter o corpo mais quente. Então, alguns exemplos do nosso cotidiano sobre condução térmica. E a gente tem um simulador que mostra melhor a condução térmica. Aqui a gente pode ver uma vela está acendendo uma barra, onde duas barras, né, interligadas, uma de um material, outra de outro. A gente vai observando. Uma é mais fácil conduzir calor por partícula a partícula, né? Vocês podem ver até o termômetro subindo aqui, que faz com que as velas estejam caindo. Vai depender muito também do nosso material, certo? Onde eu tenho a chama, ela vai aquecendo igualmente os dois materiais. Porém, ela tem mais fácil se propagar o calor e o outro não é. Por isso que demorou mais essa barra aqui se atingir as mesmas temperaturas dessa outra barra e possibilitar as outras velas que estavam grudadas caírem também, que é a convecção térmica. Esse é um processo pelo qual o calor é transmitido de uma região para outra. E a diferença da convecção para a condução é que na convecção tem que haver o transporte de matéria. Então, algumas características da convecção térmica. Tem que haver o transporte de energia em matéria. Ela só ocorre em líquidos ou gases, ou seja, em estado sólido ela não ocorre. A convecção ocorre devido à diferença de densidade dos fluidos que surge devido ao aquecimento ou resfriamento. Ou seja, se eu tenho a minha variação de temperatura, vai afetar o meu volume. Consequentemente, vai variar a densidade do meu líquido, a densidade do meu gás, e assim ocorre a convecção. Aqui está esse esqueminha que explica mais facilmente o que é a convecção. Mas tenha em mente que muitos exercícios pedem e que falam para relacionar. Quando tem transporte de matéria, lembra, convecção térmica. Esse é um fenômeno cíclico, no qual formam-se correntes de convecção, ou seja, fluido de ar ou água, não necessariamente água, algum outro líquido, mais quente, vai tender a subir
enquanto o mais frio vai tender a descer. Opa, mas como a gente observa isso no nosso dia a dia? Bom, isso é um exemplo na geladeira. O congelador ele é colocado na parte de cima, ou seja, na parte superior, porque ao resfriar, esse ar frio tende a descer e o ar quente vai tender a subir. Da mesma forma, por que eu coloco o ar-condicionado em cima? O ar-condicionado é uma forma de calor transmitido por convecção térmica, no qual o ar frio vai descer e eu vou ter esse meu fluxo de calor. O ar frio vai descer e o ar quente vai subir. Da mesma forma que o aquecedor é colocado no chão, né? Para o ar quente subir e o ar frio descer. Por isso a gente tem no aquecedor, as lareiras, sempre colocados no piso inferior. E os aquecedores colocados geralmente próximos ao teto, da mesma forma no congelador na geladeira, certo? Então lembre-se que no processo de convecção a gente ocorre porque tem correntes desse meu fluido, ou da água ou do ar. Aqui a gente pode observar melhor, tá vendo em esses círculos, né? O ar quente subindo, o ar frio descendo, certo? E vai também ocorrer o transporte de energia e matéria. No nosso dia a dia, um fenômeno muito comum, que é feito por convecção, são as brisas, né? Aqui a gente observa a imagem, a gente vê um fluxo de calor durante o dia, e à noite esse fluxo vai inverter. Por isso que às vezes a gente observa a areia, durante o dia, ela tende a ficar rapidamente mais quente, certo? Para receber o calor do sol. E à noite, ela se esfria mais rapidamente do que a água do mar. A gente tem esse ciclo, tá vendo? Lembra que convecção é por formas cíclicas? Então a brisa marinha, ela funciona nessa forma, nesse ciclo, durante o dia. E à noite a gente tem a brisa terrestre, que funciona em um ciclo contrário, certo? A gente vê que a água ela tem um alto calor específico, mas ela é mais difícil de aquecer ou mais difícil também de perder calor em relação à areia da praia. Certo? Nós também temos um fenômeno chamado de inversão térmica. Então, o que é? Inversão térmica nada mais é que o ar, que ele tende a ter o fluxo normal dele, o ar frio vai tender a subir, certo? Porém, na inversão térmica, o ar que está numa temperatura mais baixa, ele fica aprisionado por outras camadas de ar que têm uma temperatura mais elevada. Ou seja, aqui na inversão térmica, a gente observa onde tem o ar frio, ele fica aprisionado por outras camadas de ar que são mais quentes ou mais frias, que ficam em cima dele. Então, por isso que a gente vê à noite, sente aquele vento frio, porque tem esse ar aprisionado. E durante o inverno isso piora mais, que esse ar poluído próximo aos solos é mais frio do que o ar puro nas regiões mais elevadas. Por isso que muitas vezes em grandes cidades a gente vê bastante poluição porque por conta desse ar frio que está aprisionado devido a ter camadas de ar quente ou de ar frio superior a ele. Então ele fica aprisionado. Esse fenômeno é contrário ao de convecção, por isso que ele recebe o nome de inversão térmica e o ar frio ele está mais pesado, então ele não sobe, certo? Então, a inversão térmica é quando o ar frio ele fica aprisionado nas regiões mais baixas e tem camadas com uma temperatura mais quente superior a ele. É contrário à convecção térmica, certo? É um simulador por convecção para mostrar o meu ciclo de calor, certo? Quando eu vou aquecer, o meu calor ele vai acontecer o quê? Bom, aqui a gente tem o material, a vela vai aquecer esse material aqui, vai ficar quente no meu tubo, esse calor vai ser transmitido por todo o meu tubo até aqui o meu líquido, onde vai ficar quente. Então esse meu fluxo de calor, ou fluxo do gás, ele foi transferido para o meu corpo, que estava aqui líquido, e aqueceu. Nossa última forma de propagação de calor é a irradiação térmica. Certo? A irradiação ou radiação térmica é o processo de propagação de calor em que a energia térmica se propaga sob a forma de ondas eletromagnéticas.
denominadas ondas de calor ou radiante. Aí a gente tem os raios infravermelhos, o espectro de luz, os raios X ou raio gama. Então, aqui eu coloquei uma faixa onde a gente tem as nossas ondas eletromagnéticas, onde tem o raio, micro-ondas, infravermelho, o espectro de luz visível, o ultravioleta, os raios X, raios gama. Então, a irradiação térmica, ou radiação térmica, é a propagação de calor devido a essas as ondas eletromagnéticas. A energia chega até o indivíduo por um tipo de radiação que se propaga tanto na matéria como no vácuo. Um diferencial muito importante na irradiação térmica é que eu posso ter essa propagação dessa minha energia, dessa minha radiação, desse meu fluxo de calor. Eu não preciso necessariamente ter um meio. Ele pode se propagar tanto no meio material quanto no vácuo. Então, isso é um diferencial bastante importante quando você fala sobre irradiação térmica. Na irradiação térmica, a gente observa também o seguinte: quando um corpo recebe esse calor por radiação, a gente tem o calor que vai incidir no meu corpo, certo? O calor que meu corpo vai absorver, o calor que meu corpo vai refletir e o que ele vai ser transmitido, certo? Então eu tenho 4 calores, que é o calor incidente, o calor refletido, o calor absorvido e o calor transmitido, certo? O meu calor incidido nada mais é do que a soma dos meus 3 outros calores, certo? O meu calor incidido como vai vir da fonte, para eu saber ele nada mais justo do que vai ter que ser a soma dos 3 outros calores, certo? Porque o calor meu incidente vai incidir no meu material, uma parte vai refletir, outra parte vai ser absorvida e a outra que vai ser transmitida, certo? Então a soma do meu calor refletido mais o transmitido mais o absorvido vai ser o meu calor incidente, certo? É só uma soma de calor quando a gente costuma fazer nos exercícios lá de capacidade térmica ou calor específico, certo? Bom, também a gente tem diferenças de corpos. A gente tem corpos opacos, transparentes ou negros. Então, se nenhuma parcela do fluxo incidente for transmitida, o corpo é opaco, ou seja, transmitido, né? Essa parte do meu corpo, do calor que vai ser transmitido. Se nenhuma parte do meu fluxo de calor for transmitido, eu vou ter um corpo denominado opaco. Quando uma parcela do fluxo incidente é transmitida, eu vou ter um corpo transparente. A diferença entre corpo transparente e corpo opaco é que no transparente eu tenho o meu calor que vai ser transmitido e no meu corpo opaco eu não tenho essa parcela de fluxo que vai ser transmitida, certo? Nota que um dado corpo pode ser opaco para certas radiações e ao mesmo tempo transparente para outras. No caso, o corpo humano. O corpo humano é um exemplo disso. Ele é transparente para o raio-x e é opaco para a luz natural. Ou seja, a luz natural não consegue penetrar na nossa pele, certo? Não consegue ser transmitida, porém o raio-x consegue. Por isso que a gente consegue ver os exames dos os nossos ossos, nossos suturas, os pulmões, etc. Porque eu tenho esse calor que foi transmitido dentro do meu corpo para os meus outros órgãos e esse calor consegue ser transmitido. Então, lembre-se que um corpo opaco é que não tem esse meu calor transmitido. E meu corpo transparente, ele tem esse calor transmitido. Certo? Bom, a gente tem um terceiro exemplo de corpo que é o chamado corpo negro. O corpo negro ele absorve totalmente a energia nele incidente. Quando um corpo faz isso, ele é chamado de corpo negro, certo? Então, ele vai absorver toda a energia que vai ser incidente nele.
O corpo negro é aquele que emite apenas energia própria. Então, ele vai ter a energia dele e ele vai emitir a energia dele propriamente. Sendo o corpo negro melhor receptor de energia radiante, de acordo com a experiência anterior, que no caso é essa foto aqui. Então, o que a gente pode observar nessa foto? A gente tem um recipiente onde ali dentro se fez vácuo, certo? Tem um corpo A, que é para ser, né, o nosso corpo negro, e aqui o corpo B, certo? E temos uma fonte de calor, que a partir das setas, nós temos a nossa representação, que é o calor incidente que está penetrando, certo? Então, o corpo A, na nossa experiência, ele é coberto de fuligem, que é um preto, e há um recipiente de vácuo, certo? O que a gente consegue verificar? A gente tem um aumento de temperatura do termômetro, que isso aqui em cima é um termômetro. O A vai se elevar mais do que o corpo B. Isso significa que o meu corpo A vai absorver mais energia do que o B. Claro, vai ter um certo tempo que os termômetros podem estar na mesma altura. Porém, inicialmente, pelo meu corpo A ser negro, ou que é considerado um corpo negro, ele vai absorver mais energia do que o meu outro corpo, certo? E também, se o conjunto for levado para sombra, ou seja, longe dessa minha fonte de calor, o meu corpo A vai abaixar mais rapidamente a temperatura do que o meu corpo B. Isso significa que o meu corpo A é melhor emissor do que o meu corpo B. Então, o corpo negro, ele, ao mesmo tempo que ele vai absorver mais facilmente a minha energia, ele também, quando não tiver o calor transmitido sobre ele, ele vai também se resfriar mais rapidamente. Certo? Então, a diferença básica é, um corpo opaco, ele não tem parcela de calor transmitido. No transparente tem calor transmitido. E no meu corpo negro, a energia que ele absorve totalmente energia para ele, muito mais facilmente do que outros corpos. E da mesma forma, ele consegue se resfriar mais facilmente do que outros corpos. Certo? Essa é a diferença principal desses três corpos. Trazendo para o nosso cotidiano, a gente tem um exemplo que são as estufas. Ela é feita geralmente de materiais de vidro ou de plástico, que vai dificultar a radiação térmica, na forma de ondas eletromagnéticas, mas ela vai permitir a passagem de luz. Por isso, a maioria das estufas possui uma cobertura de vidro ou de plástico, certo? Então, como que funciona? Os raios solares eles vão atravessar a cobertura e vai aquecer o solo. Quando o calor vai subir, ele não é dissipado, ele vai permanecer no ambiente. Vocês podem ver aqui, ó, ele sobe, ele volta. As setinhas laranjas e a amarela também. Então, a forma de radiação vai chegar até no solo, certo? Através da cobertura, vai aquecer e esse calor vai subir. Ele não vai ser dissipado e vai permanecer no ambiente porque é aprisionado pelo teto devido a essa cobertura de vidro ou de plástico, certo? Outro exemplo bastante importante é o nosso efeito estufa. É o nome dado à retenção de calor na Terra causada pela concentração de gases de diversos tipos. A gente tem aqui a nossa atmosfera, o Sol todo dia ilumina a Terra, então como o Sol ele transmite ondas eletromagnéticas na forma de luz, então a gente tem esse aquecimento, certo? A intensidade desse fenômeno ocorre com a emissão de alguns poluentes e é responsável pela aumento da temperatura média do planeta, o que pode causar sérios problemas ambientais. Ou seja, o efeito estufa nada mais é do que quando tem essa radiação
ela vai atravessar nossa atmosfera, certo? A maior parte dessa radiação vai ser absorvida pela superfície e vai aquecer o nosso planeta, certo? Aqui em B a gente observa que a radiação solar ela é refletida pela Terra para a atmosfera, ou seja, uma parte da radiação, como a gente vê aqui, ela volta para o espaço de onde ela veio, certo? Porém, uma parte dessa radiação ela é refletida pela superfície da Terra novamente e não consegue se regressar ao espaço, pois ela é refletida de novo e absorvida pela camada dos gases de efeito estufa. Isso provoca o aquecimento, ou seja, elas não conseguem voltar para o espaço, ela é repelida de novo pela atmosfera. Isso acaba causando um aquecimento natural do nosso planeta, certo? Então, tem aqui, eles impedem a dispersão dos raios solares de maior concentração na Terra, são provenientes da queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e derivados, e das florestas. Então, quando ocorre essa queima ou aumento desses combustíveis fósseis, aumenta também o efeito estufa, ou seja, essa retenção dessa radiação de calor aqui na nossa atmosfera, causando um aumento da temperatura do nosso planeta. E isso é prejudicial muito mais para os degelos ou derretimentos, etc. E a gente vê um simulador de transferência de energia por irradiação ou radiação. Nele, a gente pode perceber que tem vários feixes de luz produzindo-se em um recipiente com aparentemente água e contido um termômetro dentro. Vocês podem ver esse formato meio que de um satélite ou uma antena parabólica, os raios eles convergem todos num ponto em comum, ou seja, eles vão aquecer o líquido. Se vocês perceberem, com o passar do tempo, da posição que o satélite vai virando, vai ficando o líquido mais quente e a gente vê o termômetro subindo, certo? Essa irradiação está aumentando a temperatura do meu conjunto aqui, que é o meu copo com vidro e o termômetro, certo? Para finalizar, um exemplo que a gente tem onde tem as três coisas ao mesmo tempo, que é um processo de irradiação, condução e convecção. Então, é a famosa garrafa térmica ou vaso de Dewar. Acho que é assim que se fala. É um recipiente feito de vidro, mal condutor, com paredes duplas, entre as quais é feito um vácuo. É utilizado para conservar líquidos quentes ou frios, impedindo ou reduzindo ao máximo a troca de calor entre o conteúdo do recipiente e o meio externo. Dessa forma, a temperatura interior do recipiente se mantém constante. A garrafa ela vai impedir que tenha fluxo de condução, por irradiação ou por convecção. Como ela vai fazer isso? Para impedir a condução, é evitada pelo vácuo que a gente tem aqui. Ó. A gente pode ver tem um pequeno vácuo entre as paredes duplas e a tampa isolante. Isso permite que tenha um condutor, certo? Para ocorrer transmitir calor por condução. Então, quando tem o vácuo, a gente não vai ter a condução. Porém, lembra que no vácuo tem a radiação? Como se impede essa radiação? Bom, a irradiação é evitada pelas paredes espelhadas, essas paredes de vidro, que refletem as radiações, tanto de dentro para fora. Certo? Então, a irradiação é evitada porque tem essas paredes espelhadas, esse meu revestimento aqui, e quando as ondas, automaticamente, quando elas tocam na garrafa, elas já são refletidas. E não tem essa transferência de calor para o meu líquido aqui dentro. E a convecção, da mesma forma da condução, ela é evitada pelo vácuo entre as duas paredes. O vácuo vai evitar a convecção e a condução, e essas minhas paredes espelhadas vão evitar a minha radiação. Então, a minha garrafa térmica ela é um recipiente onde ele minimiza ou ele vai impedir ao máximo a minha troca de calor do meu
líquido ou do meu do que eu tiver contido aqui dentro da garrafa com o meio externo, certo? Bom, galera, então essa foi a aula de hoje sobre propagação de calor. Espero que tenha ficado claro. E é isso. Muito obrigado, valeu e até a próxima.